Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar-vos da minha experiência no curso de Línguas e Humanidades. Estamos agora em fevereiro, significa que estamos no segundo período do ano letivo e, portanto, já deve haver alguns alunos do nono ano a perguntarem-se que curso é que irão seguir quando forem para o secundário. E há várias opções, há os cursos científico-humanísticos, há cursos profissionais, e há tanta escolha que pode ser um bocado difícil de realmente fazer essa opção. Eu própria tive alguma dificuldade no meu secundário a fazer essa escolha, mas eu escolhi Línguas e Humanidades e não me arrependo, porque realmente é aquilo que eu gosto. O meu primeiro conselho para vocês é precisamente esse. Não escolham com a cabeça, escolham com o coração. Escolham aquilo que vocês realmente gostam, aquilo que vos dá prazer de estudar. Porque para arranjarem essa motivação e essa vontade de estudarem e se empenharem todos os dias, vocês têm mesmo de gostar daquilo. Então, quer dizer, não sei como é que planeiam arranjar essa motivação. Não vão por aquilo que acham que tem mais empregabilidade ou que dá mais dinheiro. Eu sei que pode ser tentador pensar dessa forma, mas escolham com o coração e não com a cabeça. Esse é o meu primeiro conselho para vocês. O meu segundo conselho é: não ouçam as pessoas que dizem que humanidades é para burros, porque não é de todo. Humanidades têm as suas disciplinas difíceis, tal como ciências, tal como economia, tal como artes. Todos os cursos são desafiantes à sua maneira, porque para mim matemática pode ser um bicho de sete cabeças e para vocês, se calhar, é inglês. Não sei. Cada pessoa tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e aquilo que vocês têm de fazer é apostar nos vossos pontos fortes. Portanto, agora vou falar-vos da minha experiência em humanidades. Vocês têm duas disciplinas bienais, que é a filosofia e uma língua estrangeira, normalmente inglês, e isso há em todos os cursos científico-humanísticos, e depois têm História A, que é trienal, e Português também é trienal. Muito bem, vamos começar por filosofia. Filosofia é aquela disciplina muito polarizadora. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam filosofia. Eu pessoalmente amo filosofia, eu gostei bastante, achei muito interessante estudar filosofia. De que é que se fala em filosofia? Nós abordamos questões filosóficas, como por exemplo o que é o conhecimento, o que é o bem e o mal, tudo isso, e vemos quais eram as posições de diferentes filósofos acerca dessa questão. Alguns tinham uma opinião, outros tinham outra, e era isso que nós estudávamos e era isso que era abordado nos testes. Depois, no início do meu 11º ano, também falámos da lógica. A lógica pode ser expressa matematicamente, mas também pode ser expressa através de argumentos. É a estrutura dos argumentos num debate filosófico. E falámos das falácias. Quando um argumento é falacioso, quer dizer que ele é inválido, porque de alguma maneira ele simplesmente não faz sentido, digamos assim. Então, isso foi filosofia. Eu não achei de todo difícil. Claro que é preciso estudar, isso é imprescindível, mas isso é como qualquer disciplina no vosso secundário. Em relação a português, falámos de diferentes obras, falámos de gramática. Em gramática não houve assim muito que se acrescentasse, não houve muita diferença em relação ao básico. Houve algumas coisas novas, mas não muito e nada de muito difícil, na minha opinião. Então, estudou-se poesia trovadoresca, o Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, Os Maias, de S. de Queiroz, e o Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Agora, Os Maias é aquilo que mete medo a muita gente, porque é um livro extenso, é um livro com muitas páginas, é verdade, e também por causa da descrição inicial do ramalhete. A descrição dessa casa é realmente muito extensa e muita gente fica com medo por causa disso. Eu devo admitir, eu também fiquei com algum. Da primeira vez que eu tentei ler Os Maias, eu tinha uns 12 anos, e essa parte desencorajou-me completamente.
eu fiquei lá encalhada e não consegui terminar de ler o livro. Mas depois, quando eu cheguei ao secundário, eu li-o todo. O que eu fiz e o que eu vos aconselho a fazer é lerem os maias durante as férias, ou durante as férias de Natal, porque eu penso que estudam os maias no segundo período, então leiam durante essas férias, ou então, ainda melhor, o que eu fiz, ler durante as férias de verão, antes do 11º ano. O único problema é que aí podem ir se esquecendo algumas coisas ao longo do tempo, mas aí o que fazem é vão anotando o vosso livro com post-its ou mesmo no próprio livro, vão sublinhando as partes importantes, vão marcando as páginas, vão fazendo anotações, etc. E tudo isso vos vai ajudar bastante para depois compreenderem a obra. Eu pessoalmente acho os Maias um livro muito interessante. É gratificante, acreditem em mim, se vocês conseguirem passar aquela primeira parte que realmente é mais fatigante, depois toda a história se torna bastante cativante porque falam muito acerca daquela época histórica. Vocês têm mesmo um retrato político, social, histórico de como era a época que é retratada nos Maias. O Ano da Morte de Ricardo Reis é um bocado parecido nesse quesito. Também é um livro extenso, não tem descrições assim tão compridas. Não é isso que as pessoas costumam achar difícil em José Saramago. O que costumam achar difícil, e que eu também achei, mas depois me fui habituando, é o facto de não usar lá muita pontuação. Pode ser um bocado difícil ler assim, porque as frases são muito compridas e não há assim muita pontuação. Podem perder um bocado o fio à meada ao início, mas acreditem que à medida que vão lendo, vocês vão se habituando. Também faz um retrato da época, que é a época salazarista, e também tem por aí uma crítica social e política. As disciplinas opcionais que eu tive foram Geografia A e Alemão. A Geografia A é basicamente Geografia Física, um pouco de Geografia Política, e também fala um bocadinho do clima, das altas e baixas pressões. Essa parte foi a que eu achei mais difícil, o resto não tive muita dificuldade, não há assim muito a dizer. Alemão é uma disciplina de introdução. O 11º e 11º anos são os primeiros anos em que vocês têm alemão, e são os únicos no secundário em que vocês têm alemão, e portanto são anos de introdução à língua. Então vocês vão aprender a gramática mais básica, vão aprender o vocabulário, é tudo, na minha opinião, bastante simples. Podem achar que o alemão é uma língua um bocado difícil. Também não é uma língua muito comum das escolas secundárias oferecerem. Normalmente têm ou francês ou espanhol. Mas se quiserem optar, eu recomendo. Eu acho uma língua bastante interessante, porque, por um lado, é diferente o suficiente do português para ser desafiante, mas não tão diferente que se torne impossível. E é esse bom equilíbrio, esse bom meio termo que eu gosto. Tem algumas semelhanças com o inglês no vocabulário, a gramática é um bocado difícil, mas com estudo não há nada que não se consiga. Pelo menos a estudar alemão. Porque história é aquela disciplina que eu mesmo estudando bastante, eu não consegui. Eu tive uma nota positiva, mas foi, tirando Educação Física, História A foi a minha nota mais baixa do secundário, porque realmente é bastante difícil. Aquilo que tem diferente para o básico é que no básico vocês têm uma visão mais mais básica, digo eu, da história, ou seja, não vêm tanto ao pormenor, vêm mais assim da big picture, não é? Enquanto que no secundário vocês vão mesmo a cada pormenor. Vocês estudam desde a Grécia Antiga até à Era Contemporânea, e em tudo isso vocês veem bastantes detalhes, e era sempre nisso que eu me perdia nos testes, porque eu até conseguia ter uma visão geral das coisas, mas depois faltavam muitos detalhes e pormenores. Portanto, tenham atenção a isso, estudem tudo com muito cuidado, tomem bastante atenção, treinem a vossa memória para conseguirem reter na vossa cabeça todos esses detalhes, todos esses pormenores. Então tenham atenção a isso. Inglês é mais do mesmo, digamos assim. Estudam um pouco gramática, nada muito diferente daquilo que estudam no básico. Eu tive inglês também no 12º,
porque foi uma das minhas optativas. A minha outra optativa foi Psicologia. E de que é que falámos? Falámos do cérebro, a estrutura do cérebro, como é que ele funciona. Assim, uma coisa bastante básica, não é ao nível de ciências, claro, só noções mais básicas acerca do cérebro e dos neurónios. Coisas em termos de quão aprofundado é tão aprofundado ou até menos aprofundado daquilo que estudam no básico em ciências acerca do cérebro. Algo bastante fácil. Falam da plasticidade do cérebro, o facto de ele se moldar, digamos assim. Também falam dos estágios de desenvolvimento, falam da relação mãe-bebê, de como é que isso é importante para o bebê, falam do desenvolvimento psicossexual, que é a teoria de Freud, e é essencialmente isso que falam em Psicologia. Eu não achei difícil, eu não achei nenhuma das minhas disciplinas do secundário particularmente difíceis, tirando História A, se calhar também porque a minha professora era um pouco mais exigente do que as professoras das outras disciplinas, mas enfim, esta é apenas a minha opinião e a minha experiência. Educação Física, não sei se alguém está muito interessado em saber, mas eu corri a milha, fizemos vai e vem, não gosto nada, acho que ninguém gosta. E jogamos diferentes desportos. Como não é uma disciplina que eu presto assim muita atenção porque eu não gosto muito, também não sei mais. Mas, enfim. Aquilo que... devo dizer que eu terminei o secundário em 2019. Portanto, apesar de só terem passado 2 anos, algumas informações podem estar atualizadas. O Ministério da Educação pode ter feito algumas alterações, entretanto. Mas isso é uma questão de se informarem. Eu vou-vos dar dois conselhos para o secundário. O primeiro é, vejam os exames de anos anteriores. É uma boa fonte de estudos. Vejam que tipo de perguntas é que se têm, como é que é a estrutura do exame, e preparem-se assim, vão estudando dessa forma, fazendo exames antigos e depois vejam a correção. A correção também está disponível no site. Se tiverem dúvidas, coloquem os vossos professores, estudem todos os dias, sigam este sistema de aula dada, aula estudada, sejam rigorosos, façam um estudo diário, pelo menos daquilo que estudaram nesse próprio dia. Se tiveram aulas de manhã, estudam à tarde, façam isso. Não pensem que se podem safar com os estudos de última hora, isso até podia resultar um bocadinho no básico, mas no secundário não. Já para não falar que no secundário a vossa média é mais importante, porque... pelo menos se quiserem ir para a faculdade, o que eu presumo que queiram, porque estão num curso científico-humanístico. Se vocês não tiverem intenção de ir para a faculdade, eu pessoalmente penso que não devem ir para um curso científico-humanístico, porque não é algo que vos dê experiência laboral. É um curso completamente... são os cursos científico-humanísticos, portanto, humanidades, economia, artes e ciências, são cursos puramente teóricos. Não vos dão qualquer experiência prática e são cursos que são menos valorizados pelos empregadores para ter uma profissão. São cursos que servem para preparar o estudante para a faculdade. Então, se é isso que vocês querem seguir, força, vão em frente e vão para um curso científico-humanístico, seja ele qual for. Se a vossa intenção é começar logo a trabalhar depois do secundário, na minha opinião, o que têm melhor a fazer é ir para um curso profissional. Seja de apoio à infância, seja hotelaria e turismo, seja aquele que for, escolham um curso profissional, que esses sim vos dão mais experiência e são mais valorizados pelos empregadores logo depois de saírem do secundário. E pronto, estas foram as minhas dicas e conselhos. Se vocês, e esta foi a minha experiência, humanidades, foi o relato de um bocadinho daquilo que eu vivi durante esses 3 anos. Se vocês tiverem mais alguma questão, se quiserem colocar alguma pergunta, estejam à vontade, coloquem questões e sugestões para futuros vídeos aqui na caixa de comentários e tenham todos um muito bom dia. Adeus!